Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu cresci vendo o meu pai como um herói. Ele saía de casa a qualquer hora para ajudar quem precisasse. Sempre estava disponível para os outros e a sua presença era forte e inesquecível para muitos. E eu me orgulhava daquilo, porque o meu pai tinha um coração grande demais para caber no peito. Um amigo para todas as horas, sabe? Mas dentro de casa, ele era outro. O papai maltratava a mamãe de uma forma que por muito tempo eu achava normal. Era falando com ela sem paciência, gritando, exigindo até que ela colocasse comida no prato, esculhambando com ela na frente de parentes e até amigos próximos. E quando ela pedia qualquer coisa para ele, um pequeno favor que fosse, o tempo fechava. E o homem generoso que todos admiravam, sumia. Inclusive, quando a minha mãe chorava pelos cantinhos, eu dizia que ela era dramática e que nem precisava daquilo tudo. E ela me respondia que cada qual no seu canto chorava no seu tanto. E sabe, até os meus 16 anos, eu vi o meu pai maltratando a minha mãe sem nunca valorizar a mulher incrível que ela era. E então, um dia ela acordou cedo, foi até o meu quarto e me contou a verdade sobre tudo o que estava vivendo. E depois me perguntou se eu iria ficar ou seguir com ela. E eu respondi, claro, que preferia ficar com o meu pai, pois ele era o meu herói e me dava tudo o que eu queria. E a minha mãe, sem muito o que dizer, me deu um beijo e falou que, caso eu mudasse de ideia, era só ligar. E ela então seguiu em frente sozinha, levando apenas a minha irmã Catarina, que na época tinha uns 12 anos. Bom, meses depois, a minha mãe entrou com o pedido de divórcio e a pensão da minha irmã. E o meu pai, no entanto, continuou o mesmo na rua, o bom samaritano, e em casa o verdadeiro cão chupando manga. E conforme o tempo foi passando, ele não aguentou ficar sozinho e arrumou uma outra mulher, a Adélia. E pensou que fosse tratá-la exatamente como tratava a minha mãe. E ali foi um grande erro, porque a Adélia não levava desaforo para casa e do mesmo jeito que ele esculachava com ela, ela também esculachava com ele. E para não perder aquela autoridade que ele achava que tinha, terminou com ela. E foi ele mesmo quem fez as malas dela e colocou tudo no carro e a levou de volta para a casa da prima onde ela morava. E chegou em casa dizendo: filhão, problema eliminado. Abriu a geladeira, pegou uma cerveja gelada, ligou a televisão e se sentou no sofá. E ficou ali procurando por um jogo de futebol como se nada tivesse acontecido. E sabe, o papai vivia trocando de mulher como quem trocava de cueca. Dizia que não precisava de nenhuma para viver, já que sabia fazer tudo sozinho, mas a verdade é que ele não fazia nada. Eram as minhas tias, as suas irmãs, que mantinham tudo em ordem. Uma arrumava a casa, a outra fazia comida e, como sempre para elas, ele nem pedia obrigado. Era como se fosse uma obrigação elas fazerem aquilo por ele. Infelizmente, a minha avó ensinou as minhas tias a servirem ele. Na cabeça dela, o homem não precisava fazer nada dentro de casa e ainda tinha que ser tratado como um rei. E foi exatamente assim que ele viveu.
até que as coisas começaram a mudar com a falta de paciência das minhas tias, porque estava se esgotando, porque elas cansaram do desaforo do papai e uma aproveitou para se mudar, outra se casou e a tia Ângela, a caçula, falou que se o papai quisesse empregada, que contratasse. E nunca mais lavou um copo para nós. E o trono dele foi desmoronando. E um dia, o meu pai olhou para a pia cheia de louça suja, a casa uma desordem, e me viu exatamente como ele, esperando que alguma mulher fizesse tudo. E sem pensar muito disse que arrumaria alguém para cuidar da gente. E arrumou, sabe? Ele trouxe a Sandra para morar conosco. E eu gostei dela, sabe? Porque de todas as mulheres que o papai havia arrumado, ela era a única que se preocupava, que se importava comigo de verdade e até me tratava como filho. A Sandra também trabalhava fora. Tinha um serviço pesado, mas ao voltar para casa ainda fazia tudo sozinha. E o meu pai, como sempre, não movia um dedo. E um dia essa mulher chegou com uma dor de cabeça e foi para o quarto, tentando descansar no escuro para não piorar. E o papai, quando chegou do trabalho e viu que não tinha nada pronto, perguntou para mim onde estava a Sandra. E eu falei, e ele foi até o quarto e, sem se importar com a dor dela, questionou por que o jantar não estava pronto. E ela educadamente pediu para que ele apagasse a luz porque ela estava com muita dor de cabeça. E ele, insensível como era, respondeu que aquilo era um problema dela e que, independente de qualquer coisa, primeiro ela deveria cumprir as suas obrigações e depois, só depois, sim, poderia dormir, assistir televisão ou até reclamar de dor de cabeça, que ele não iria nem se importar. E saiu deixando a porta aberta. Olha, o meu pai veio até a sala onde eu estava assistindo televisão e logo em seguida a Sandra apareceu e perguntou se ele estava falando sério. E ele, com aquele jeito desaforado, confirmou. E a Sandra, sério, olhou para ele e disse que não era empregada. E se casou para ter um amigo, um companheiro e não um ditador. E se já que estava mostrando quem realmente era, que ficasse ciente que ela iria voltar para onde nunca deveria ter saído, da sua casa, do seu conforto, e finalizou afirmando que estar junto era para ser feliz, e se não estava sendo, não valia a pena. E o meu pai, sem se importar, respondeu que ela podia ir embora, porque para ele o que não faltava era mulher. E gritou bem alto que ter mulher que não fazia nada dentro da casa dele, ele não queria. Eu achei aquilo, sabe, desrespeitoso, e disse que se ele continuasse agindo daquela maneira, iria acabar ficando sozinho. Mencionei que a minha mãe já havia refeito a vida dela com um homem que a tratava com carinho e cuidava dela e da minha irmã de uma forma que eu não conhecia. E o meu pai ficou irritado e virou para mim e disse que o marido da minha mãe era um trouxa, que ele não iria ser um trouxa também, e mandou que eu ficasse calado e do lado dele. Bom, voltando a falar da minha mãe, com o passar dos anos, ela encontrou alguém que mudou a vida dela, e esse alguém era o seu Elísio, um homem completamente diferente do meu pai. Ele era presente e carinhoso, e ele não só a amava, como também se importava com a casa, com os pequenos detalhes do dia a dia, e eles se dividiam nas tarefas, fazendo tudo juntos
só para poderem se sentar no sofá lado a lado e assistir a algum filme juntos. E o seu Elísio não tinha filhos, mas recebeu a minha irmã e eu de coração aberto. E mesmo eu morando com o meu pai, ele se importava comigo, sabe? Ligava para saber como eu estava, perguntava por que eu não tinha ido à casa deles no final de semana. E aquilo me tocava profundamente. E uma vez eu até comentei com o meu pai sobre isso, e ele respondeu que o Elísio deveria ter, olha, algum problema, porque homem que era homem não tinha aquele tipo de comportamento de ligar para saber como as pessoas estavam. E o marido da minha mãe investiu pesado na educação da minha irmã. Proporcionou cursos, colocou ela para estudar em uma boa escola particular. Ele queria que a Catarina tivesse as mesmas oportunidades que um dia ele teve. E a minha mãe se derretia de amor por ele e ele por ela. E a minha mãe, graças a Deus, experimentou o amor, diferente do meu pai, que espantava todos. Bom, realmente a Sandra foi embora e o meu pai tentou outros relacionamentos, mas nenhum durava, porque ele mesmo fazia questão de estragar. Enfim, quando eu me casei com a Raquel, de algum modo, eu tentei repetir o que eu via em casa e achava que a maneira como o meu pai tratava as mulheres, ou melhor, como ele não tratava, era a forma certa de agir. Olha, eu não sabia como lidar com a Raquel como um parceiro de verdade, porque eu ainda carregava aquele modelo torto do meu pai. Assim, sem perceber, onde os gestos de carinhos eram raros e o respeito se perdia em pequenas coisas. Eu sei que eu dava o mínimo e, no fundo, eu achava que aquilo era o suficiente, mas claro que aquilo não era. E a Raquel percebeu isso logo de cara. Eu posso dizer uma coisa: ela não era como as mulheres que o meu pai teve. A minha esposa tinha a sua própria voz, o seu próprio espaço, e me mostrou isso com pequenas palavras. Sabe, o que eu não entendia, o que eu não sabia é que amar alguém não era sobre dar o mínimo ou esperar que a outra pessoa preenchesse até as lacunas da minha vida. Eu precisava entender que amar era estar ali de coração e de alma, sem me basear no que eu via em casa. E hoje, sem vergonha, eu digo que a gente só aprende o que não presta, porque entre o jeito que o meu pai tratava as mulheres e o jeito que o seu Elísio tratava a mamãe, eu acabei apertando o botão do meu pai e segui exatamente como ele. E isso foi um erro, porque eu quis tratar a minha esposa como o meu pai tratava as mulheres. E não funcionou. Não funcionou porque, no final das contas, ninguém merecia ser tratado com frieza nem com desdém. E por mais que eu tentasse me justificar com o meu passado, a verdade é que eu precisava aprender o que realmente era o amor. Bom, e no primeiro desaforo, na primeira resposta mal criada, a Raquel não hesitou. Ela colocou os pontos nos is e foi direta, sem medo. Olha, ela não deu espaço para que eu me justificasse ou me escondesse atrás das minhas desculpinhas baratas. E com firmeza, ela me disse que vinha de uma família de machistas, sim, mas que isso não fazia dela uma mulher submissa. E olhou nos meus olhos com toda a força de que já tinha enfrentado muito na vida. E disse que se eu continuasse agindo como o meu pai, a história seria diferente. Mandou eu pegar o caminho da roça e sair da vida dela porque ela não precisava de migalhas.
e que não iria permitir ser tratada daquela forma. Olha, e aquelas palavras ditas com tanto poder fizeram o meu peito apertar, porque eu amava a Raquel e não sabia demonstrar muito bem. E ali foi que eu entendi que ela tinha razão. A minha esposa não estava pedindo para que eu a tratasse como uma princesa, mas exigia pelo menos o básico: respeito e consideração, espaço para ser quem era, sem se perder no papel de vítima ou submissa. E mesmo ciente que ela estava certa, eu preferi sair para esfriar a cabeça. Fui até a casa do meu pai conversar com ele e contar o que ela tinha falado. Sabe quando você só quer desabafar? Então, e falei sobre o que a Raquel tinha dito. E ele mandou eu botar ela pra correr. E que mulher no mundo era o que mais tinha. E ele entendia perfeitamente que a minha mulher era maravilhosa, mas não valia a pena ser capacho de mulher. E foi aí que pela primeira vez eu olhei para o homem que por tanto tempo foi o meu herói e perguntei se ele nunca tinha parado para pensar que a atitude e o comportamento dele não foram bons e que ele não tinha ninguém, não tinha um amor, não tinha uma parceira. E ele, turrão, falou que aquilo era coisa para fresco e que ele não precisava de amor e que amor era, dinheiro no bolso. Bom, infelizmente o meu pai não mudou seu pensamento e envelheceu sozinho. E quando ele precisou, as pessoas para quem ele sempre estava disponível para ajudar não puderam retribuir. E quando ele ficou doente e internado, ele não recebeu nenhuma visita daqueles amigos que ele fazia questão de ser bom. E sabe quem teve piedade dele? Foi a minha mãe e a Sandra, que se revezavam comigo e com a minha irmã para não deixá-lo sozinho no hospital. E sabe de uma coisa? Um dia, conversando com ele, eu perguntei se ele se arrependia de algo. E o papai respondeu que sim, que de muitas coisas. E eu vi até uma lágrima cair dos olhos dele. Bom, o tempo passou e eu percebi que eu tive a oportunidade de mudar antes que eu também entrasse nas ideias do meu pai. A Raquel, a minha esposa, não me obrigou a nada. Eu fui quem me sentei com ela e pedi para que ela tivesse paciência comigo, porque eu não sabia o que era ser um bom marido, mas iria aprender e aprendi. O meu pai faleceu, a minha mãe continua casada com o seu Elísio e a Sandra ainda faz parte das nossas vidas. A minha irmã Catarina foi para fora do país e eu e a Raquel estamos firmes e fortes. Tivemos 2 filhos, o Felipe e o Gabriel.